Graça e paz aos meus irmãos do Grupo Adventistas do Sétimo Dia, corrente de oração, unidos em oração de todos os lugares que nos ouve, bendito seja Deus. Por mais oportunidade de estudarmos a Sua Palavra, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, é em nome de Jesus que nos colocamos em Tua presença nessa manhã, em busca do poder e da direção do Teu Santo e Bom Espírito, que Ele seja o nosso instrutor. Nos ajude hoje a olhar para Jesus com fé e viver. Essas são as bênçãos que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Queridos, ainda com o nosso tema, a Igreja dos Últimos Dias, quantas coisas nós temos entendido. Nós temos entendido que Deus é um Deus de ordem, por isso Ele organizou uma igreja a qual ele vestiu de especial autoridade, não é verdade? O nosso verso de hoje está em Lucas 11, versículo 12, que diz: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Dentro disso, nós precisamos entender que Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, né? Por cuja consideração e desprezo ninguém se pode justificar, pois aquele a quem procede despreza a voz de Deus. Sou animada e beneficiada a compreender o que Deus de Israel ainda guia seu povo e que continuará com eles até o fim. Mas diante de tantas situações difíceis, nós vemos cada coisa acontecer em nosso meio, nós precisamos parar para pensar qual é a nossa maior necessidade. Nós precisamos entender que um reavivamento espiritual ainda é necessário, não é? Certa vez, diz a serva do Senhor, ao meio-dia, eu estava escrevendo sobre a obra que poderia ter sido realizada na última Assembleia da Associação Geral, que ela está falando em 1901. Se os homens em posição de confiança houvessem seguido a vontade e o caminho de Deus, os que têm tido grande luz e não têm andado na luz. A reunião se encerrou e não foi efetuada a mudança. Os homens não se humilharam diante do Senhor como deveria ter feito e não foi comunicado o Espírito Santo. Aqui no texto que nós lemos, disse que assim como nós que somos maus estamos dispostos a dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais está o nosso Pai Celestial disposto a nos dar o Espírito Santo. E se essa dádiva tem estado à nossa disposição, qual é o problema? Por que não recebemos? Não é verdade? Nós temos recebido uma medida, mas aqui está falando de uma plenitude, de um poder que renova toda a vida, não é? E a serva do Senhor vem nos dizendo assim: os homens não se humilharam diante do Senhor como deveria ter feito e não foi comunicado o Espírito Santo. Porque para que o Espírito Santo nos seja comunicado, precisa haver a vida de oração, de humilhação e confissão. Não é verdade? Eu havia escrito esse ponto quando perdi a consciência e parecia estar presenciando uma cena em Bethel Creek, ela diz. Estávamos reunidos no auditório do tabernáculo e foi feita uma oração, cantado um hino e houve outra oração. Fizeram-se esforços, súplicas a Deus e a reunião foi assinalada pela presença do Espírito Santo. Então Deus já está nos mostrando aqui qual é a forma, não é, de sermos renovados. Só há um meio pelo qual a igreja pode ser reavivada. Isso é uma vida de oração, uma vida de oração consistente e perseverante, não é? Estamos reunidos no auditório, ela diz assim: ninguém parecia ser tão orgulhoso que não pudesse fazer sincera confissão, e os que tomaram a dianteira nessa obra foram os que tinham influência, mas antes não tiveram coragem para confessar os seus pecados. Vocês entendem que o Espírito Santo não pode tomar posse de nossa vida enquanto os pecados não forem confessados e pelo poder de Deus abandonados? Que Deus nos dê graça hoje para compreender os seus propósitos e receber essa renovação em nossa vida. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, olhe para nós com olhos de bondade e misericórdia. Nos dê poder para reconhecer os nossos pecados, confessar e encontrar perdão em Jesus. Essas são as bênçãos que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém.